Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar com o refrão do Salmo, né? Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Quem é ele? Em primeiro lugar, Jesus. Depois lembremos Davi e lembremos São Vicente Pallotti e você também. O Espírito, o amor, a verdade e o amor de Deus sempre está conosco. E a leitura termina dizendo que Davi ia crescendo em poder e o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Assim também estava com Jesus e está conosco. Jesus no Evangelho disse bem claro: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Blasfemar contra o Espírito Santo. Ele tinha presente o quê? Porque falou assim: a acusação feita por aqueles homens entendidos em leis daquela época. Fizeram essa acusação contra Jesus, muito grave. E Jesus logo mostra para eles a falha do argumento deles, falando do reino, da casa, da família, da comunidade, ou talvez da igreja. Lembrando que um reino, uma família, uma casa, uma igreja, uma comunidade dividida contra si mesma não poderá ficar de pé, não irá subsistir. Jesus, claro, ele age sempre em nome do Espírito Santo, aquele Espírito que habita nele. E também é pela força, pela ação do Espírito Santo que Jesus liberta dos males, cura as doenças e expulsa os demônios. Não é por Beelzebu, não é pelo demônio que ele expulsa demônios. O pecado daqueles homens da lei, e talvez o pecado de muitos homens e mulheres hoje, seja confundir o Espírito Santo com Beelzebu, que é outra coisa. Parece que o pecado contra o Espírito Santo é não saber distinguir entre o bem e o mal, o justo e o injusto, a paz e a guerra. Rejeitar a verdade conscientemente
é não reconhecer o poder de Deus que atua na pessoa de Jesus Cristo pela força e ação do Espírito Santo. O reino, a família dividida, a comunidade dividida, o homem forte e amarrado, é uma contradição contra o reino eterno do perdão. Porque no reino do perdão, todos serão acolhidos, todos terão direito à salvação. Mas o mau uso da liberdade, poderá nos excluir do reino de Deus. Porque o mau uso da liberdade pode nos levar a blasfemar contra o Espírito Santo, assim como fizeram os mestres da lei no evangelho que ouvimos, confundindo o Filho do Homem com Satanás. Apesar da vontade de Jesus, da sua vida de oração pela unidade dos cristãos, também nós devemos continuar rezando pela unidade da igreja, pela unidade da família, pela unidade da sociedade. Porque se estivermos divididos, isso tudo irá dificultar para que o mundo possa crer. E nós, que acreditamos, devemos favorecer a fé de todo mundo. O que Jesus nos pede em oração é a comunhão, é a unidade, e que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, entregando a vida por nós. Na primeira leitura do segundo livro de Samuel, é possível perceber que Davi foi uma pessoa que sim, que trabalhou, que lutou pela unidade de Israel. Lutou pela unidade de Israel. Foi generoso com Saul, que era seu perseguidor, que queria matá-lo. E Deus o entregou nas suas mãos e ele não tirou a vida de Saul. Por causa da sua generosidade, por causa da sua comunhão e do espírito de unidade. Depois vestiu-se de luto quando soube da morte de Saul. Fez jejum, colocou-se em oração. Atitude que levaram as tribos de Israel, o povo de Israel, a reconhecer Davi como rei, e não apenas um cidadão comum de Judá. Davi, o rei de Israel, conforme ouvimos na leitura, ia crescendo em poder, em sabedoria, em graça, e o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Que bom se nós pudéssemos também perceber, sentir esse carinho, essa ternura de Deus, que nos ajuda a ir crescendo, mas sempre para o lado do bem. Tem muita gente que cresce para o lado da violência, da divisão, da separação, das coisas que não convêm ao cristão. Mas hoje nós estamos celebrando a festa de São Vicente Pallotti. Nasceu no dia 21 de abril de 1795. Morreu no dia 22 de janeiro de 1850. 55 anos de vida. Tudo em Roma. Sua missão também foi em Roma. Mas depois dele, fundando a Sociedade do Apostolado Católico, essa sociedade se espalhou pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Inclusive na África, nós já completamos mais de 25 anos de presença missionária na África. Temos vários padres brasileiros nossos lá, e já temos padres também novos, que foram ordenados ontem, 2, em Moçambique, comemorando os 25 anos da presença dos pallotinos, nosso daqui da nossa província, lá em Moçambique, na África. Em seus escritos e pregações, São Vicente Pallotti tem ensinamentos valiosos, riquíssimos. Na humildade, 2 coisas fundamentais ele tinha em sua vida. Dizia, o nada e o pecado é toda a minha vida.
O nada e o pecado é toda a minha vida. E dizia: se queres consolo, busque sempre a Deus. Se queres consolo, busque sempre a Deus. Em suas orações, São Vicente Pallotti dizia: peço ao Senhor que me dê a graça de perseverar no bem. Perseverar no bem. Ele tinha a convicção de que a proteção para uma vida de santidade é a humildade e a confiança em Deus. A proteção para uma vida de santidade é a humildade e a confiança em Deus. Com certeza, fruto da convivência familiar. Por aí, São Vicente Pallotti aprendeu o hábito da oração permanente, aprendeu a amar os pobres, aprendeu a crescer em generosidade, bondade e atenção para com todas as pessoas. Tinha excelente devoção à Virgem Maria e ao Espírito Santo. Pallotti defendeu que todo cristão leigo, através do sacramento do batismo, tem o legítimo direito de servir na evangelização e defender a fé católica. Defender a fé católica. Tudo. Sua regra de vida era a vida de Jesus Cristo e o Evangelho. A regra de vida era a vida de Jesus Cristo e o Evangelho. O carisma de São Vicente Pallotti e sua missão era reavivar a fé e reacender a caridade em todos os corações. E dizia: tudo vai bem quando tudo vai como Deus quer. Nós não podemos contrariar a vontade de Deus. Por isso que muita gente vive fazendo cobrança de Deus. Mas é a pessoa que está vivendo contrária à vontade que Deus tem. A razão de ser da Sociedade do Apostolado Católico é a missão de Jesus Cristo e a missão da Igreja, na convicção de São Vicente Pallotti. Aí tem tudo a ver com o reavivar a fé e o reacender a caridade em todos os membros do povo de Deus e propagar a fé, a caridade em todo o mundo. Para quê? Para que haja o quanto antes um só pastor e um só rebanho. São Vicente Pallotti trabalhava por isso. Tudo para a maior glória de Deus. Que nós, irmãos e irmãs, possamos também assim trabalhar, servir, cada um na sua condição e no seu estado de vida, como dizia Pallotti no seu apelo ao povo de Roma, e hoje o apelo é feito a cada um de nós. Desempenhar bem a nossa missão, porque o consolo vem de Deus. Que assim seja. Amém.